Como é que o teu cérebro aprende? Vamos voltar para cá. Todo mundo cansou, gastou energia, deu uma suada, mas é isso, vamos lá. Como é que o teu cérebro aprende? Vocês já pararam para pensar? Como é que você aprende? Rafael, me conta, como é que tu aprende? Como é que tu aprende as coisas assim? Tu está lá na faculdade, tu aprende como? Por repetição. E o que é repetir dentro da sala de aula? Como é outra palavra? Você sai de casa e diz que vai fazer o quê quando vai para a faculdade? E o que é estudar? Exercitar, é revisar. E o teu cérebro ele vai começando a aprender, não é? De forma empírica ou de forma intuitiva, a gente já sabia que a gente aprende, a gente armazena informação através da repetição. E qual é a outra forma que a gente armazena informação? Sem repetir. Como é, Geise? Praticando é a mesma coisa, porque quando tu pratica, tu treina. Aí quando tu treina, tu repete, tu tá repetindo, grava informação. Outra. Quando ensina, tu repete, tu aprende, tu estuda, aprendeu, aí tu repete para os outros, aí tu aprende mais. Por isso que quem ensina, aprende mais ainda. Mas é repetição. Quem é que pode me ajudar? Opa! Quem falou? Armando? Fica dando spoiler. Pelo menos significa que você aprendeu na última palestra. Isso aí é bom. Eu como professor gosto. A gente aprende por forte impacto emocional. Eita, ficou legal, não ficou? Impacto emocional. Não foi combinado não, o flow tá ligado. Quando o flow tá ligado acontece, é assim. Alguém tem trauma? Quem não tem trauma, levanta a mão. No meu Instagram tem um vídeo de um bebê fazendo assim. Pode ir lá ver na última imersão, um bebê. A gente pediu para levantar o bebê igual no Rei Leão. Já viram o Rei Leão? Que tem um bebê assim? Porque eu perguntei para a turma quem não tinha trauma. Aí um monte de gente levantou a mão. Eu falei, ei, para, tu não está lembrando, só pode. A única pessoa que não tem trauma é a pessoa que ainda está nascendo ainda. São as crianças, e a depender da idade. Eu tenho trauma de quando eu era criança, quando eu tinha 8 anos de idade. E eu lembro. E aí você fixa aquela informação com aquela emoção forte, e aquilo o teu cérebro ele aprende, ele armazena, ele guarda. Porque você ligou aquela informação a um forte impacto emocional. Eu tive o trauma. Meu primeiro trauma, ele foi na escola, quando eu tinha mais ou menos 8, 9 anos de idade. E eu tinha vergonha de comprar lanche na escola, porque eu ficava na minha cabeça, poxa, eu vou falar o quê? Eu quero uma coxinha e um suco, na época era R$1. Eu não sou tão velho assim, mas era R$1. Aí eu vou querer uma coxinha e um suco. Aí eu ficava assim, poxa, eu vou dizer eu vou querer, ela vai pensar que eu não quero pagar. Aí eu fico, olha, 8 anos a criança. Aí eu ficava com vergonha de não saber como pedir o lanche, mesmo eu tenho dinheiro para pagar. Eu não tinha vergonha, não sabia. E aí eu gerei um trauma. Eu não comprava mais lanche. Ou alguém comprava o lanche para mim e eu pagava para a pessoa, ou a minha mãe ou meu pai, ou senão eu não comia. E esse foi o meu primeiro trauma. Por que eu lembro dessa história? Porque eu deixava de comer. E aquilo me deixava mal. Eu tinha uma emoção ligada àquela informação de não saber pedir o lanche. E aquela informação, ela fixou na minha cabeça, ou seja, o meu cérebro, ele aprendeu aquela informação. Então, a gente armazena informações por repetição, o ato de estudar, o ato de revisar, o ato de ensinar, e a gente aprende também por forte impacto emocional. Qual é o problema? Que a gente pode fixar com esse impacto emocional de forma ruim, que é o trauma, e de forma boa, que são as vitórias. E o que a gente prega aqui é que a gente comece a gravar informações no nosso cérebro de vitória. De vitória, a gente tem que colocar vitória. Por isso, como eu falei anteriormente, a gente coloca vitória, o cérebro ele começa a processar vitória e ele quer mais, porque ele quer prazer. Se tu cria um trauma, o teu cérebro ele vai gerar dor.
Aí você vai ser estimulado. Quando você é estimulado, o teu cérebro vai reviver aquilo metabolicamente e emocionalmente, e ele vai gerar dor daquele trauma, daquela informação que você ligou a um forte impacto emocional. Tá dando para entender? Tá dando? Pronto. Agora passa o slide, bora ver. Já aprendemos como é que o cérebro aprende. Vamos lá. Agora eu vou ensinar para vocês como é que o teu cérebro ele grava as informações. Lembra que eu falei do ciclo? Baixa um pouquinho o som. Lembra que eu falei do ciclo? Esse ciclo foi porque você gravou uma informação lá do passado, que é como o teu pai fazia contigo ou a tua mãe, e que você repete lá na frente. Isso aí gera o ciclo. Mas como é que tu gravou aquela primeira informação? Como é que tu gravou aquela primeira informação? Você gravou aquela primeira informação que veio a você através dos 5 sentidos. É assim que a gente vai gravando informações. Quais são os 5 sentidos que a gente tem? Então o teu cérebro ele vai começando a armazenar informação através dos 5 sentidos. Tudo que chega para vocês através dos sentidos, ele passa aqui pelo teu cérebro, que ele vai processar essa informação e ele vai fechar ela numa caixinha. E aquela informação fica lá guardada, para quando você for estimulado no futuro, ele acessar aquela informação em milésimos de segundo, através de sinapses nervosas. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Sara? Sara, fecha o olho. Deixa as tuas mãos livres. Sara, eu vou te dar um objeto e você vai me dizer, pega o microfone aqui, gente, para ela, por favor, e você vai me dizer qual é o objeto que eu estou te dando agora. Ela vai usar o sentido qual para segurar o copo? Diga para mim, aqui no meu microfone, o que você está segurando? Um copo. Um copo, que legal. Acertou ou não acertou? O cérebro dela, através do tato, que é um dos 5 sentidos, ele acessou uma informação do mundo, do futuro, do presente dela aqui no caso. E ele foi atrás da informação para saber em qual momento da vida ele segurou em um objeto parecido com isso, que ele tem uma palavra na língua portuguesa que se chama copo. Benedito, o que é isso que eu estou segurando na mão? O quê? Fale forte. Um celular. Através da visão, ele viu um objeto desse formato, com uma tela, um display, e a cabeça dele aqui no cérebro acessou a informação celular. E assim o nosso cérebro vai processando as informações do mundo. O que é isso que eu estou segurando aqui? Você aprendeu lá atrás que a cadeira é para fazer isso aqui? A cadeira é para ficar em pé? Como é que tu aprendeu lá atrás? Que a cadeira é para sentar? Por isso que você pega a cadeira, que é um estímulo, e você sabe que é para sentar e não é para ficar em pé. A pessoa que pode ter algum problema psíquico, ela vê a cadeira, ela não quer ficar em pé, ela fica inquieta, aí ela quer ficar em pé, aí tu julga ela, a pessoa é assim, assado. Não, ela não é assim, assado. Ela não grava informações como você, então ela não sabe que a cadeira é para sentar, que o celular é para falar, que a caneta é para escrever, e assim você vai gravando informações. Você vai gravando informações ao longo da vida. E assim também você grava informações no sentido de traumatizar, de vencer. Você vai gravando. Você, em determinado momento da sua vida que tem medo de falar em público, viveu, observou, experimentou alguém falando em público. Se você observou, você viu que uma pessoa teve experiência ruim. Eu observei aquilo. Através da minha visão e da minha audição, eu vi e ouvi, Rafael. Aquilo foi para minha mente. Quando eu sou chamado para falar em público, o meu cérebro ele vai acessar a informação que eu observei no passado. E quando eu observei no passado, eu processei aquela informação e para mim foi algo ruim, porque eu vi alguém tendo um momento ruim. Se é ruim, eu não vou. Você decide esse milésimo de segundo. Só que de fato, não é só falar para pessoas, mas tu julgou isso naquele momento como algo ruim. E aí tu olha, cadeado, tu travou.
Pode ser que você tenha vivido e não observado essa experiência. Você teve um trauma aqui, você gaguejou, riram de você. Riram de você. Você falou uma palavra errada. Você deu branco. Você viveu a experiência. Aquela memória, por conta do forte impacto emocional, fixa na tua cabeça. Toda vez que tu é estimulado a falar em público, tua cabeça processa aqui, através de sinapses nervosas, que vai te lembrar daquele trauma. E o que te impede de ir fazer novamente, porque você teve uma experiência errada. Só que você pode ter tido várias experiências erradas, tu só precisa de uma certa, porque o teu cérebro só precisa de uma vitória. E aí a gente tem que tentar. Você é a Marta. A Marta, ela foi tremendo, a Lene foi tremendo, mas foi. Hoje vocês sabem que ela é a Marta. Hoje 300 pessoas, mais 300 pessoas sabem quem é você. Você, como vendedora, divulgou o teu produto. Por quê? Porque você não pipocou, você foi lá em cima e falou. Mas tu tremeu. Muito provavelmente tu estava revivendo uma emoção ruim de um momento anterior. Muito provavelmente. E aí o teu corpo reagiu dessa forma. Porque ele reage de forma emocional e metabólica. Tudo aquilo daquele momento traumático que você acessou em milésimo de segundo. Fez sentido? E é assim que vocês funcionam. Quando eu sei como eu funciono, eu já sei o meu funcionamento, eu sei onde está errado. Quando eu sei onde está errado, eu sei aonde conserta. Entenderam? É simples ou complexo agora que vocês têm informação? Já dá para fazer? Aí vem o sabotador. Não dá para fazer, professor. Para que tu precisa, Armando, para falar em público? Só precisa ir lá para frente. Simples ou complexo? Você precisa de muitos recursos para ir lá para frente?